ter vidas e colocar a vida dele em detrimento da sua família, que ele nem te conhece. E ele vai colocar a vida dele em risco porque esse é o juramento dele, que ele fez na bandeira. E ele é o único cara que, quando todo mundo está correndo em direção contrária ao fogo do inimigo, ele está correndo em direção ao fogo do inimigo. Então não tem como você falar em justiça onde o cara paga com a vida. Muito menos quando você tem um país que não considera os seus heróis como tal. A exemplo do Brasil, onde o resultado social que nós temos hoje obriga o policial, ele é colocado em situação onde muitas vezes isso aí vai trazer transtorno e desgaste para a vida pessoal dele. Um exemplo, o confronto policial. O confronto policial gera várias situações secundárias que esse policial vai ser envolvido e envolve a família dele indiretamente. Então, um exemplo, hoje nós não existe nenhuma polícia do país que existe custeio do Estado por meio de advogados para defender esse policial. Então o policial ele sai para defender a sua família, a família das pessoas que estão aqui nos assistindo, das pessoas que estão em casa aí para assistir. E se ele envolver com um confronto agora, com um cara que matou um cidadão de bem, suponhamos que aconteceu agora um latrocínio de uma pessoa aqui na cidade, a polícia agiu, foi abordar esse sujeito atirou na polícia, a polícia confrontou, esse sujeito veio a óbito. O que vai acontecer? O policial vai responder. Ele vai responder o processo. Se por acaso esse policial for denunciado, que tudo é 50%, ele vai gastar no mínimo de 100 a 200 mil reais com advogado. Isso aí vai sair da onde? Da boca do filho dele, da esposa dele, da família dele. Ele vai ter que vender carro, ele vai ter que vender casa. Então, a balança, a conta não bate. Enquanto países de primeiro mundo respeitam seus heróis, nosso país ele faz o contrário. Ele respeita o vagabundo, o marginal, é ovacionado dentro da favela. Inclusive, isso é um projeto meu, cultural. Nós temos uma inversão de valores muito grande sobre a figura do herói. Quem que é o herói do brasileiro? É a Anitta? É o Pablo Vittar? A Erika Hilton? Quem que é o herói? Representante da mulher é a Erika Hilton. Erika Hilton é representante da mulher. Então, a balança, alguém tá errado ou eu tô muito louco, né? Alguém tá errado ou alguém tá muito certo e eu tô no tempo errado aqui na Terra. Mas você acha que isso não se deve ao ser humano, assim, em si? Porque o ser humano, ele gosta da vida fácil, né? Ele não gosta de acordar cedo, não gosta de treinar. Se as pessoas puderem, a maioria das pessoas, elas vivem no conformismo. Somente no Brasil. Você acha que isso não é uma cultura que foi construída? Work, Dark, o pessoal vem construindo essa cultura há anos. Porque, tipo assim, o pessoal olha pra mim e fala, não, você é louco demais, você trabalha demais, você é novo, você tem que curtir a vida, você tem que beber, você tem... Só que, tipo assim, nada mexe com o meu psicológico, né? Porque eu nasci numa família cristã, congregação cristã no Brasil. Meu pai sempre rigoroso, toda vez me levou pra igreja, entendeu? Então, desde sempre eu aprendi, né, o caminho que se deve andar. A Bíblia fala, ensina o caminho que seu filho deve seguir, que assim ele vai ser... Vai seguir. Vai seguir. Mas a cultura, desde a minha escola mesmo, quando eu não estudava, isso você lembra dos seus 12 não, mas os 6 eu lembro. 6 por 7 é o Edmundo Rocha. Sim. Na época eu estudava no Santo Antônio. Era mais municipal, uma coisa mais tranquila, né? Mas você via um garotinho com a garotinha e tal. Mas a diretora... 6 anos? Isso, não, novinho. Agora escuta, presta atenção. 6 anos? Agora escuta. Tá pra frente. Minha época, menino de 6 anos não sabia falar direito. Não andava muito menos. Agora, quando eu entrei no Edmundo Rocha, estadual, isso eu não lembro a idade. Eu levei um choque cultural. Um choque. Porque eu nunca fui acostumado com esse trem. Eu sempre fui, meu pai, sempre fui subir montanha, nadar na piscina, isso sim, adrenalina. Só que eu levei um choque, tipo, muita bissexualidade, LGBT, drogas que eu nunca tinha visto, entendeu? Bebida, pular muro. E essa frequência, lá, principalmente no Veracruz, eu nunca tinha
aguentar uma frequência dessa. Polícia toda vez na porta da escola, entendeu? O GCM. E aquilo ali foi, olha, cara, isso tá errado. Eu comecei a perceber a humilhação, né? Porque eu era sempre magrinho, sempre era o malandrinho que era mais, sabe, aquela coisa que as menininhas... Desenrolado, né? Só que eu falava assim, cara, eu não me adapto a isso aqui, não é minha frequência, e eu sempre andava muito sozinho na escola. Eu não dou conta, esse pessoal assim, não é minha frequência. A minha frequência sempre foi ser o mais inteligente da turma e levar muita porrada. Só que quando chegou na Edmundo Rocha, que eu comecei a pegar essa frequência do pessoal mais velho, eu percebi que o pessoal bate mesmo, espanca, humilha, tira a pessoa de tempo. Isso não acontecia quando eu era menino. Sim. Entendeu? Essa que é a pergunta. Será que essa frequência, entendeu? Ela já não tá na cultura? Né? Precisa... Também porque é muito mais fácil viver uma vida assim, né? Sem disciplina, sem foco, né? Isso aí que você tá falando, cara, é importantíssimo você ter tocado nesse assunto, porque você é uma geração atualizada. Então, o que eu vivi nas escolas, nas escolas que eu passei, eu percebi uma geração, né, que sai da geração ali dos anos 80, 90, entre 80 e 90. Então, é uma geração que ela ainda não é uma geração que está ligada, conectada ao mundo digital, uma geração ainda que está conectada às questões tradicionais, porque os pais foram tradicionais. Nós somos a única geração que consegue conviver com a televisão, que era preto e branco, e ao mesmo tempo agora LED. Nós somos uma geração que aprendeu a digitar na máquina de escrever, que talvez você nem conheça, e depois migra para o computador. Nós somos uma geração que o metiolate doía. Metiolate doía. O metiolate não dói mais. Então, nós somos de uma geração que tudo que falaram, atualizaram sobre medicina, sobre estudos científicos, até o material que acondicionava ali o iogurte, o Danone, era cancerígeno. Então, a minha geração é uma geração que, estatisticamente e cientificamente, era para ter morrido, por tudo que a gente já passou. A gente passou pelo bug do milênio, onde todo mundo ficou esperando meia-noite para ver se o mundo ia acabar. O mundo não acabou. Isso virou uma polêmica, né? O computador resetou, zerou e começou de novo. Você tá entendendo? E aí, eu escutar de você que atualmente você vive aquilo que hoje eu estudo nos livros como algo que iria acontecer, você está me falando aqui, um maluco escreveu sobre isso em 1940 e bolinha, chamado Antônio Gramsci, na Itália. Depois dele ter sido preso por Mussolini, no período ali da Segunda Guerra Mundial. Ele estava no cárcere. Foi ali que ele começou a perceber que o comunismo ele não ia ser implementado por meio de guerras. Que a nova ordem seria através da Revolução Cultural. E o comunismo ele chega no Brasil pós período... Segunda Guerra Mundial. Golpe militar. Golpe militar. Porque eu não vou entrar nessa seara porque não houve golpe, entendeu? Você acha que não? Não. Mas não vamos entrar, não. Então, pós-golpe militar, período do golpe militar... A galera da Dilma foi lá... quando... Não, golpe militar foi quando os militares de fato assumem o poder do 1964. país. Isso, eles assumem porque perdeu a mão. Perdeu a mão e aí não tinham outra saída. Os militares tiveram que assumir o país para não degringolar de vez. E naquele momento, nós tínhamos vários navios submarinos comunistas aqui ao redor das nossas baías, né, dos nossos mares, que estavam prontos para implementar o comunismo no Brasil. Um dos cabeças e um dos interlocutores do comunismo era o Brizola e o irmão dele, na época, que foi presidente, que foi o João Goulart? João Goulart. Irmão não, primo de João Goulart.
o Brizola. E esse mesmo nome que, por acaso, ele foi governador em 2 estados, que foi no Rio Grande do Sul e depois no Rio de Janeiro, ele que foi o cara que começou em 1979, entre 79 e 82, impedir a polícia de subir as favelas. A polícia começou a ser impedida. Foi aí que começou as facções ganhar corpo, ganhar território e ganhar espaço. Por isso que hoje nós estamos... Se a gente, ao meu ver, opinião minha, nós já vivemos num narco-estado. O que é o narco-estado? Onde a nossa economia ela já está corrompida pelas facções criminosas. Hoje, o Estado ele não consegue diferenciar o que é da facção do que é legal. Não consegue saber o que o PCC produz e o Menino do Povo produz. Você está entendendo? Hoje em dia eles não conseguem mais Hoje, às vezes, você sai aqui, vai abastecer seu carro ali e aquele posto pode ser do PCC. Porque... E você acha que essa... Só para terminar, porque eu sou TDAH, então você tem que controlar aí. Voltando na questão das escolas. Então, pais... Quando ele começa a falar, ele fala o quê? Ele fala que os pais dele deu princípios dentro de casa. Certo? Deu uma formação cristã para ele. Não tenham dúvidas, pais. Não tenham dúvidas. O que sustenta seu filho para não entrar nessa questão ideológica hoje que estão desconstruindo seus filhos dentro das escolas, dentro das universidades, é a formação. São os princípios que são pregados dentro de casa. Não diferente de você, aconteceu comigo também. Eu falei no início. Boa parte dos meus amigos se perderam pelo caminho. Eu tive de sabor, depois de estar na polícia, de ter um confronto com um amigo meu de infância. Foi? Num roubo à lotérica. Então, hoje, as escolas, elas estão... tomadas por militantes. Não vou generalizar. A exemplo das escolas militares, né? Mas não tem como eu falar para você... Que é diferente, né? Tipo, a escola militar é muito diferente de uma escola estadual normal. Em Goiás. Em Goiás mudou muito, né? Tem uma agenda internacional que chama COP 2030. Depois você procura saber. Onde ali é falado sobre tudo, inclusive sobre doutrinação, sobre desconstrução da família, desconstrução do homem, quando você fala em bissexualidade. Porque cada vez mais a mulher ela tá mais forte, o homem tá mais fraco. E aí, quando você volta lá na revolução, que esse endemoniado, esse ser... Antônio Gramsci, que ao meu ver ele é a materialização de Satanás na Terra depois de Karl Marx, muito mais endemoniado que os próprios executores que foram Hitler, Mussolini, Stalin. 47 milhões. Fica baixo. Se você pega o comunismo, né, de forma geral, é mais de 100 milhões. Né? Então Karl Marx matou muito mais, porque veio tudo dele, entendeu? Engels, Marx, era aquele pessoal que... O Marx era o alcoólatra prostituto que não virou nada na vida, que escreveu um livro e que o livro pegou e o mundo abraçou. Aí você pega países como a China, que adota o comunismo só dentro da estrutura de governo, e a economia é global. A China está em tudo. Talvez 100% dos equipamentos que você tem aqui é da China. Pior, Os equipamentos da minha loja, a maioria é China. Então, não tem como você falar que o comunismo não é estrutura de poder. Então, se eu tenho você jovem, bissexual, eu Estado, amanhã eu vou te colocar de joelho. Você não tem força, você não tem coragem, você não tem garra para vencer. Se eu coloco você numa bolsa... Você está dependente, você ganha um salário mínimo, você mendiga para viver. Eu, Estado, vou te colocar de joelho. E você vai votar em mim de novo.
Porque você não tem outra opção. Daqui 4 anos, você não vai querer perder o benefício de um salário mínimo. Você já caiu no ostracismo, você já está desatualizado. O Estado já falou assim, você não é ninguém. Talvez eu esteja sendo duro nas minhas falas, mas é porque passou da hora das pessoas abrirem os olhos. Eu não sou, volto a dizer, eu não sou contra nenhum tipo de benefício, mas o benefício tem que ser dado a quem produz. A quem merece o benefício naquele momento, que o benefício não é uma aposentadoria, o benefício não é uma garantia. O benefício é algo que você concede para alguém por determinado tempo, em determinada situação de risco. Então você me diria que sua opinião política é liberal progressista ou liberal conservador? Não, liberal progressista. O progressismo 100% conservador. É o apocalipse do mundo, cara. Hoje, quando você fala em progressismo, não existe, essa palavra, ela ideologicamente, ela é totalmente fora de contexto. Fora de contexto. Se fosse retrocessismo, algo nesse sentido, até criando um neologismo aqui, cabia, mas não existe progresso. Não existe progressismo. Então você nunca apoiaria o Renan Santos? Eu não estou falando sobre eu estou agora fazendo analogia sobre o sentido. Chapa tênis. O sentido da palavra. Quando você fala em progresso, progressismo, nós sabemos que ideologicamente está vinculado às pautas da esquerda, mas progressismo, esquerda, não tem como você falar que a esquerda caminha para o progresso. Se a gente for fazer uma análise fiel do que é progressivo, do sentido da palavra, não do sentido ideológico da palavra. Então, quando você fala, quando a esquerda ela posiciona, e aí, quando eu estou falando esquerda, eu pude perceber lá com o Marçal, lá em São Paulo. Sabia que boa parte dos moradores de área conflagrada, que esse é o termo, não é favelado, eles são de direita? É. Qual que é o nome do seu pai? Valtemir Cardoso. É o Valtemir Cardoso. Qual que é o nome da sua mãe? Betânia Maria de Souza. É o mesmo Valtemir, é a mesma Betânia que vai na igreja, que prega princípios para os filhos, que acorda cedo para trabalhar, que pega o metrô, que depende do SUS, que entende que o homem tem que ser homem, que entende que a mulher tem que ser valorizada como tal, que o ser tem que ser produtivo, porque eles são produtivos, eles são pessoas, você já é de uma geração de menos filhos, né? Mas ainda dentro dessa geração dos seus pais, é do povo que tinha 4 filhos, Meu avô teve 5. De 2 para cima, de 2 a 4, né? Só que antes dessa geração, o povo tinha 15. É doido. Hoje o cara ele não dá conta de se criar, irmão. Olha onde nós chegamos. O sujeito fica dentro da casa dos pais até o pai morrer para pegar a casa e vender e repartir com os irmãos, porque é a única herança que ele tem, é a única coisa que construiu na vida. É aquilo lá, cara. Então, nós temos que acordar, menino do povo. Eu conto com o senhor, conto com a energia do senhor, porque é muito triste a gente ver aquele tanto de pessoas sendo manipuladas por um sistema que está levando todo mundo para o matadouro. Mas você acha que o pessoal lá que você falou, como é que é o nome? Da onde? Não é favela? Como é o nome? Áreas conflagradas. Essas áreas conflagradas, elas... A maior intenção de voto delas não é do PT, não é do Lula, não? É, porque quem chega lá, quem vai falar com faccionado? Quem que defende a droga? Quem que defende o PCC? Quem que defende o CV? Sabe como é que é feita uma eleição na favela? É igual lá o Tropa de Elite lá? Polícia não entra. Agora imagina o seguinte, você vai votar lá no Rio de Janeiro agora, mandar um abraço pro meu amigo Batata. Policial lá do Rio, que estava na operação lá, que teve lá os mais 120 vagabundos lá mortos. Quem vigia a urna é o traficante.
Então nós temos muita boca de urna ainda no Brasil, aí. Não. Agora imagina o seguinte. Você vai votar, a urna tá ali, tem um traficante ali, outro ali, um fuzil atravessado. E aí, quando você for sentar o dedo na urna, ele vai falar assim, vota no Zé. Você vai votar no João? O Zé. Vota no Zé. Não vota no Zé. Livre e espontânea pressão. Vota no Zé não, pra você ver. Então, aí você tem um presidente que liga pro presidente dos Estados Unidos para defender a facção. Para falar que a facção não é terrorista. É. O que tá por trás disso aí? O que tá por trás disso aí? Então, às vezes, você é colocado ali numa cortina de fumaça, o termo correto é esse, onde as coisas estão acontecendo. Nosso presidente recentemente falou que o problema de roubo de celular vai ser resolvido com a mensagem. Como é que um presidente da nação do tamanho do Brasil fala que o problema de roubo de celular vai ser resolvido com a mensagem? E outra, ele atribui a responsabilidade do roubo ao receptador. Eu concordo em parte. Se existe roubo é porque financeiramente compensa, então tem que ter um receptador, né? Só que ele usa o seguinte termo quando ele fala da receptação do celular: quem compra celular roubado é pobre. Aí você vê o esculacho de um governo que fala que é assistencialista, de um governo que fala que respeita as desigualdades, as diferenças, e aí ele vira e fala, não, quem compra celular roubado é pobre. É, ele falou isso mesmo. Entendeu? Então, e aí você vê um monte de... Na verdade, assim, até corrigindo, eu não vejo ninguém defendendo esses caras, mas eles ganham nas urnas. Entendeu? Aí em 2022. Em 2022 eu rodei o país, em poucos lugares eu vi uma bandeira do PT, mas ganharam nas urnas. Foi? 2022? 2022. Eleição do Bolsonaro. Eleição do Bolsonaro. Aí você pega o Bolsonaro, onde ele ia, aquela multidão de pessoas estavam lá de forma voluntária. Aí você pega um evento do PT, teve um recente, o presidente esteve aqui recentemente. Dio Verde? É. Deu uns gatos pingados lá, se contar, dá uns 10 que tava lá em volta da escola, que eles foram lá fazer dancinha. Estava formando aura. É, pior. Farma aura. Mas você acha que isso tudo que aconteceu, que está acontecendo no Brasil, vai mudar? Ou você acha que, pelo livro que você leu, ou vai só piorar cada vez mais? Porque, tipo assim, você falou lá do Karl Marx, da agenda cultural, tudo isso está acontecendo. Você leu e hoje está acontecendo. Você acha que vai mudar? Vai ter um representante aí na presidência? Não só na presidência, porque o problema do Brasil não é só presidente que resolve. Nós temos diversas pessoas, advogados, pessoas que estão ligadas ao crime organizado, que não são diretamente ligadas ao presidente, mas são ligadas ao crime organizado. Juízes, promotores, advogados. Você acha que isso vai mudar? Tende a mudar? Eu vou jogar nos seus peitos, então, essa pergunta que você fez para mim. Certa vez eu era, assim, quando eu entrei na academia de polícia, eu era cadete. E cadete é o primeiro cargo, né, dentro da polícia que você assume na formação. É um período que você passa ali dentro da escola sendo forjado. São 2 anos dentro da escola sendo forjado ali para sair oficial. É um período que é chamado de aluno oficial ali. Você sai aspirante, depois tenente. E certa vez entra o comandante da academia, ele entrou na academia numa pré-eleição lá com a tropa, os cadetes, nós tudo menino novo igual você, né? Ali para ouvir o comandante, que era um coronel de polícia. E no meio da fala dele, ele fala assim: eu vim cá falar com vocês que a polícia é de vocês. A polícia é de vocês. Vocês que mandam na polícia.
E naquele momento eu não entendi nada. Porque a gente estava preso no quartel, aquartelado, não podia sair. Para que eu pudesse ir no banheiro, eu tinha que pedir. Para me tomar água, para que eu pudesse fazer algum movimento dentro da sala de aula, eu tinha que levantar, me apresentar. Eu falei, eu nunca tive tão preso e eu mando na polícia. E aí, com o passar do tempo, eu fui perceber que, de fato, quando ele fez aquela menção sobre nós, que logo 2 anos depois seríamos tenentes formados nas ruas, aí eu entendi o que ele falou 2 anos antes para mim. É que, de fato, a oxigenação da polícia, como um todo, ela se dá quando as gerações de novos tenentes, novos soldados chegam. Porque são esses novos tenentes, novos soldados que vão fazer com que a roda gire. E vão ser os novos comandantes, e vão ser os novos que vão ser participativos junto à comunidade em ocorrências, vão estar com o tesão necessário para defender a sociedade no seu mais alto nível, em tênua idade. Então, eu entendi, e aí eu passo, quando eu vejo você com essa energia, com essa vontade que você tem, é sobre isso. Vai depender de quantas pessoas estão disponíveis e com coragem para se posicionarem para mudar a trajetória do país. Nós não vamos mudar o país com a atitude de uma pessoa, nós não vamos mudar o país com uma lei aprovada. Então, é um conjunto, né? É uma onda, é uma energia, é uma frequência que a gente tem que atingir. E aqui eu não estou falando sobre Marçal, mas são pessoas posicionadas, seja no município, seja no estado, seja em âmbito federal, seja nas instituições, fazendo a diferença para um país melhor. E quando eu falo melhor, é com a percepção real do país que nós estamos vivendo. Porque se o menino do povo ele não tiver inconformado, indignado com a situação do país atual, não vai ser eu amanhã, uma autoridade X ou Y, dentro da estrutura de governo, como gestor, que vai fazer com que a história mude. É a união de vários meninos do povo, é a união de vários coronéis, Edson. Ninguém consegue mudar algo sozinho. É a junção dessas frequências, tudo com objetivo. Foi assim que a esquerda fez. Foi assim que a esquerda entrou nas escolas e nas universidades. E é assim que a esquerda ela se mantém. A direita, ela basicamente nós entendemos que nós somos de direita em 2022, 21 para 22. Foi quando O Bolsonaro. o maluco, né, tido como maluco, o Bolsonaro, mete o pé na porta e fala assim: acorda, Brasil. Vocês elegeram Fernando Henrique Cardoso, vocês elegeram Lula, Dilma, Alckmin, o cara que disse que não ia pisar no local do crime, vem como vice do presidente. Aí você olha assim, você fala, todo mundo era de esquerda, ninguém era de direita. Você votava no Fernando Henrique, você fala, né, esse é de direita. Nunca foi. Entendeu? Não, agora eu vou votar nesse que esse é de direita. Nunca foi. Um Temer, no colo. Era sempre o mesmo cara. Assim, o sistema sempre é o mesmo, cara. Aí vem o Bolsonaro, mete o 2022, não, 2018, né? 2018, 2022 foi a eleição aqui. Em 2018 que tem a virada de chave. Que aí ele mete o pé na porta e fala assim, ó, existe um outro lado da moeda. Inclusive, ele foi um dos únicos deputados que não pegou dinheiro, né? Da corrupção. Eu tenho um vídeo dele que eu gosto muito, que
pessoal, é fascista, nazista, ele me chama de corrupto, porra. É fácil, né? A narrativa ela é muito convincente, principalmente quando se trata de um país que já está dominado. Então é muito fácil eu chegar aqui e te envelopar em nomenclaturas. Só que aí um exemplo, quando você fala no nazismo e no fascismo, e o próprio Che Guevara foi o cara que mais matou homossexual, historicamente. Aí você pega um sujeito de esquerda